Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre os assessores do Dino, meu amigo, que estão sendo acusados de arapongagem, de terem entrado no sistema da PGR e obtido documentos e repassado esses documentos para um aliado político do Flávio Dino. Olha o absurdo que é isso. É o que eu falo para vocês. De um lado, no STF, você tem uma cambada de juiz de merda que está se metendo a virar político, Alexandre de Moraes e coisa e tal, que estão achando que são políticos, que entendem de política, e daí estão botando o pé pelas mãos, né? Estão fazendo um monte de merda lá porque são juízes e de repente estão agindo como políticos e não são bons políticos, então estão fazendo um monte de merda. Mas, por outro lado, você tem a situação do Flávio Dino, que é um político que foi colocado num gabinete do STF e continua com as práticas de política, continua interferindo na política. O que aconteceu aqui é um absurdo. Esse caso aqui é um escândalo enorme. Os assessores do Dino, que se supõem estão sob ordem dele, então deve ter sido sob ordem dele, acessaram o sistema da PGR do estado do Maranhão e pegaram documentos e deram para um aliado do Dino lá, numa ação contra alguém lá no Maranhão. Olha só, o Dino usando acesso privilegiado aos sistemas para ajudar aliados no Maranhão. Olha o absurdo que é isso. Essa notícia foi sugerida por Feijó, caminhoneiro marítimo cubano em fuga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa acusação aqui é terrível, né? Como se o STF não precisasse, ainda precisasse de mais alguma coisa para jogar na lama o nome do STF, o Dino agora tá nessa também, né? O Dino, a gente sabe, é político, e é político da pior espécie, da esquerda, né? Então é político ladrão mesmo, é corrupto mesmo, foi governador lá do Maranhão durante muito tempo e tem, lógico, muita ligação com a política regional do Maranhão. É verdade, ele não tá mais por lá, já tá num outro patamar, agora já estão falando que ele vai ser o presidente do Brasil, vai ser candidato a presidente pela esquerda, duvido, mas enfim, de qualquer forma, ele continua tendo um monte de aliados na política maranhense e que tentou ajudar esse caso aqui, ó. O Procurador-Geral do Estado, né? O Procurador-Geral do Estado é o senhor Valdeniro Nogueira Caminha, enviou um ofício para Alexandre de Moraes e também para a PGR, no qual ele acusa assessores de Flávio Dino de repassar documentos a um escritório de advocacia ligado ao Partido Solidariedade. A legenda integrava o antigo grupo político do Dino no Maranhão e é presidida pela irmã do deputado estadual Otelino Neto, que é marido da senadora Ana Paula Lobato, que herdou a cadeira do atual ministro do STF. Ou seja, é todo mundo gente ligada ao Dino. Então o que está acontecendo? A PGR, que é o órgão que faz a procuradoria, né, no estado do Maranhão, ela está acusando esse pessoal do PSOL lá do Maranhão e coisa e tal. Eu não sei qual é o crime no caso aqui, ó. Os documentos teriam sido usados em uma ação que pediu o afastamento do cargo sob a alegação de que ele não cumpriu ordens da decisão da Suprema Corte. Ou seja, existe uma ação da PGR do Maranhão contra o PSOL lá do Maranhão e o Flávio Dino, os assessores do Flávio Dino pegaram documentos do PGR do Maranhão e entregaram para a defesa isso daí. Bom, eu não sei que tipo de documentos que são esses, porque em tese, numa ação policial, numa ação pública, né, os documentos deveriam ser compartilhados entre a acusação e a defesa. Então eu não sei qual é o teor desses documentos que foram vazados para o PSOL. Mas o que ele está dizendo aqui, ó, é que o PSOL acessou o Sistema Eletrônico de Informações 130 vezes no dia 20 de fevereiro para visualizar documentos internos do órgão. Veja, documentos que são provas processuais, evidentemente precisam ser compartilhados. Então, se foi isso, não é problema. Agora, pode ser que eles tenham usado isso para saber outras coisas, do tipo quem é o juiz, quem é o procurador que está encarregado do caso, quem é o investigador que está investigando o caso. Isso daí são informações sigilosas e que não devem ser passadas a outra parte mesmo, né? Aqui, ó. Os assessores do Dino são Túlio Simões e Lucas Souza, que negaram qualquer irregularidade e alegaram que acessaram apenas processos públicos e por vontade própria. No mínimo, você tem aqui um conflito de interesses, porque esses caras, eles não são mais, eles eram do PGR do Maranhão. Por isso que eles têm acesso ao sistema da PGR do Maranhão, eles já trabalharam na PGR do Maranhão. Lembra, o Flávio Dino era do Maranhão, quando ele foi para o STF, ele levou um monte de gente que era ligado a ele lá na PGR do Maranhão. Então esse pessoal ainda tinha acesso aos sistemas do PGR do Maranhão.
mas não poderia usar, porque agora não trabalham mais no PGR do Maranhão. Então, no mínimo, eles fizeram um acesso indevido nisso daqui, né? Ah, mas a gente usou processo público, a gente acessou por vontade própria. Não, peraí. Você não pode ter vontade própria nessa história. Você não tem mais interesse nisso daqui, né? Aqui, ó. A análise do registro dos acessos do sistema revelou que tais documentos continham informações sensíveis e sigilosas que não estavam disponíveis para consulta pública. As evidências indicam que não apenas no acesso indevido, mas também a extração desses documentos, o que configura uma violação grave das normas de segurança da informação do Ministério Público lá do Maranhão. De novo, se esses documentos eram provas processuais e não estavam em sigilo, não deveriam estar em sigilo, porque, né, se há algum processo público contra o pessoal, tem que ser compartilhado com a defesa. A defesa tem que ter acesso a tudo. Mas, de novo, a gente não sabe que tipo de informação que tem aqui. Pode ser que seja alguma informação que realmente seja prejudicial, aí, né? Acessar 130 vezes o sistema em possível atuação criminosa. Faz sentido esse tipo de coisa. E olha só, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo o caso contrário do Alexandre de Moraes. É o que eu falo para vocês. O Alexandre de Moraes era um técnico, né? Ele foi segurança, secretário de Segurança Pública do Alckmin, né, em São Paulo. Era um procurador, foi procurador, foi advogado, foi um monte de coisa, mas da área do direito, um cara técnico, não um cara político. O Alexandre de Moraes ficou encantado em fazer política. Olha, eu, ministro do STF, posso fazer política aqui e não acontece nada. Eles não podem me atingir porque eu sou o STF. Qualquer coisa que eu faça aqui, se forem questionar, tem que questionar por STF, então vai ser eu mesmo que vou resolver. Então pronto, olha que maravilha, gostei de brincar com política. Ele não percebeu o tamanho do problema que ele está comprando. O problema vai ser enorme, porque cada vez mais que ele interfere, que ele se mete em política, isso gera uma reação da sociedade brasileira. A sociedade brasileira quer o fim dessa manipulação do STF, né? E isso vai gerar um monte de gente votando em senadores para tirar o Alexandre de Moraes, votando em presidente para tirar o Alexandre de Moraes, votando em congressistas para tirar o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é um técnico que foi brincar de ser político e se queimou totalmente. O Flávio Dino é o exemplo contrário. É um político que foi brincar de ser técnico, mas continua querendo brincar com as brincadeiras de política, de corrupção, de influência, de ajudar amigo e não sei o que lá e coisa e tal. E vai queimar também a imagem do STF. Vamos ver o que vai dar isso daqui. Isso daqui é um escândalo, cara, enorme, monstruoso. O assessor do Dino, presume-se, estava sob ordem do Flávio Dino, né? Ele está trabalhando lá, ele é assessor de computadores da próprio gabinete do Flávio Dino, então, ou seja, presume-se que ele estava no horário de trabalho, estava trabalhando para o Dino quando fez esse acesso, portanto, isso pode ser entendido como uma ação do Flávio Dino para tentar atingir os adversários políticos dele lá no Maranhão e ajudar os aliados políticos. Você pode falar da mesma forma, mas isso não vai pegar nada, porque o pessoal pediu para o PGR investigar, pediu para o Alexandre de Moraes investigar, mas o Alexandre de Moraes é camarada do Dino, é amigo do Dino, então no final das contas não vai ter nada nisso daqui, não vai pegar nada. Aliás, dá até para ter uma noção disso daqui, de que, lembra que eu falei para vocês que achei estranho que o pessoal estava elogiando o Flávio Dino, falando que o Flávio Dino pode ser o candidato da esquerda em 2026 e não sei o que lá. Eu falei, pô, tem alguma decisão que o Flávio Dino tá para tomar ali que o pessoal não tá gostando. Não sei se ele tá a favor da anistia pro 8 de janeiro, eu não sei qual que é a decisão do Flávio Dino que ele tá querendo tomar lá que não tá agradando o Moraes, né? E pode ser que isso aqui seja movimento disso também. Da mesma forma que o Alexandre de Moraes está ameaçando o presidente do PL, ameaçando o presidente do PSD, né, o Kassab, o Valdemar da Costa Neto e não sei mais o que, tá ameaçando um monte de gente. Ele pode estar ameaçando o Flávio Dino também aqui, olha só, Dino. O Moraes agora tá aqui, ó, PGR Moraes, estão com um monte de documento seu aqui, ó. Se tu não votar do jeito que a gente quer, vai dar problemas. Tem que votar do jeito que a gente quer. Será que é isso? Será que é a tentativa do Alexandre de Moraes de queimar o Dino nessa parada? De ameaçar o Dino nessa parada? Acho pouco provável. Acho mais provável ser o Dino mesmo, um corrupto, filho da puta, gordola, que tá ainda com os hábitos antigos de corrupção de quando ele era político, né? Enfim, os assessores do Dino entraram na justiça contra o procurador-geral, dizendo que é um absurdo, que acusaram ele de vazar documento, isso não pode, não sei o que lá, né? Mas eles foram denunciados à PGR. Vamos ver o que vai acontecer, o que a PGR vai fazer nessa história aqui.
a impressão que me dá é que está surgindo uma briga entre Moraes e Flávio Dino aí nos últimos dias, hein? O Flávio Dino está com algum projeto pessoal dele, não sei qual é esse projeto, mas está começando a sair da casinha aqui e está incomodando o Alexandre de Moraes lá no STF. Mas o mais importante de tudo é isso, né? O STF está começando a queimar a si mesmo, né? É tanta gente fazendo merda lá dentro que no final das contas, mesmo que todos eles concordem que tem que ferrar os bolsonaristas, que tem que ferrar o Bolsonaro, as brigas internas começam a ficar uma coisa visível para todo mundo do lado de fora. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.